Nós vamos falar sobre um acelerador básico para a nossa libido, para resgatar a nossa libido, que é aceitar o meu corpo. Então, vamos lá. O que é isso, gente? Eu escuto muitas mulheres, inclusive eu mesma, há alguns anos atrás, me dizerem o seguinte: eu não aceito meu corpo. Muitas mulheres reclamam do seu corpo, ou reclamam para si mesmas, ou elas reclamam umas às outras. Eu não gosto mais do meu corpo, ou jamais gostei do meu corpo. Eu não eu não gosto desse corpo, eu queria ter outro corpo. E é tão interessante que a gente pode pensar, como é que começa isso? Como é que uma mulher começa a não gostar do seu corpo? Eu tenho uma hipótese, é o seguinte: isso começa, gente, na adolescência, quando, quando nós começamos, na adolescência, despertar para o amor, para a sexualidade. Então, é comum nós mulheres começarmos a botar defeito no nosso corpo. E aí, o que acontece? Alguém pode falar, eu não gosto da minha altura, eu sou alta demais, ou então eu sou baixa demais. Eu não estou satisfeita com meu corpo. Eu sou magra demais ou eu sou gorda demais. Então, naquela época da adolescência, em que tudo é muito turbulência, né? Tudo é muita turbulência, as transformações do corpo, psicologicamente a menina fica despertada para o amor, e aí ela começa a se ver no espelho, começa a botar defeito, aí ela se compara com amigas, por exemplo, se ela for baixinha, ela olha para cima, vê as amigas altas e pensa: nossa, meu Deus, a minha amiga é bem mais alta que eu. Porque aceitar o meu corpo é um acelerador para eu resgatar a minha libido. Vejam só, muitas mulheres dão desculpas, dão defeito, colocam defeito no seu corpo. Então, eu já falei aqui, né? O que acontece? Muitas vezes isso acontece na adolescência, quando essa menina, adolescente ou pré-adolescente, começa a olhar para o seu corpo e começa a se colocar defeito, ou ela vive numa família que realmente a critica. Então, tem uma série de coisas. Vamos dizer que a menina não tem uma autoestima bem formada, aí ela começa a ficar preocupada com seu corpo. Ela começa a olhar para os meninos e interessar por aquele menino, mas insegura, não sabe se vai conseguir conversar. Então, é uma série de coisas que acontecem na vida da jovem que vai inibindo a jovem, e a jovem não solta o seu corpo, ela não aceita o seu corpo, e isso traz muitos problemas para ela. E muitas vezes essa situação de não aceitar o próprio corpo, às vezes perdura pela vida toda. Não só aquela menina adolescente, muitas vezes a jovem fica corcunda porque não quer mostrar os seios, e ela anda de cabeça para baixo, não tem vergonha de colocar
se colocar no mundo. Então, o que acontece? Aquilo que aconteceu lá no começo da vida, lá na adolescência, muitas vezes as mulheres passam a vida inteira, mesmo sendo jovens senhoras, casadas, e às vezes até mulheres idosas, que ainda reclamam do corpo, porque elas carregam dentro de si todas aquelas frustrações que elas passaram ao longo de toda a vida. Por exemplo, problemas com amigas. Vamos dizer, ela queria aquele namoradinho, aquele menino para namorar, e aquele menino preferiu a amiga dela. Então, tem uma série de coisas que levam a mulher, a menina, a ficar fechada e não se abrir para a beleza do próprio corpo e para a vida, porque o corpo é o nosso templo, é a nossa casa. Então, se eu não gosto do meu corpo e se eu não aceito o meu corpo, quem é que vai aceitar? Se eu não valorizo o meu corpo, quem que vai me valorizar? Então, aqui é essa nossa reflexão dentro disso. Outras meninas falam, eu detesto o meu cabelo, ele é muito crespo. Outra pode falar, ele é muito liso, escorre na minha testa. Outra menina pode dizer, eu não gosto dos meus seios, são redondos demais, ou são chatos demais, ou são separados demais, ou são juntos demais. E é uma série de defeitos que as adolescentes colocam no seu corpo. Outras falam, meus pés são grandes demais, meu pé é muito pontudo, meu pé é muito chato, e por aí vai. Eu tenho muito pelo, em geral, as adolescentes têm realmente muito pelo, conforme a genética, lógico, mas elas têm muito pelo, nossa, tem que depilar. É toda uma neura, né, gente? Cá para nós, quem já é adulta já sabe que essa fase da adolescência é realmente complicadinha. Algumas meninas podem falar, minha sobrancelha é muito espessa, muito grossa. A outra pode falar, mas minha sobrancelha não parece nada, muito rala. E o que é importante? É importante um trabalho de conscientização das meninas e das mulheres em qualquer idade, de que o corpo nosso é um corpo sagrado, ele é o corpo que nós temos, é com ele que nós precisamos conviver, é ele que é o nosso companheiro durante a vida toda. Nós começamos com o corpo e vamos seguir com esse corpo. Então, não só é importante um trabalho com essas adolescentes, né? Como também um trabalho com a família, com os pais, principalmente, para poder dizer para essa adolescente, acolher a adolescente e dizer que a vida é bela, que o corpo delas, eu estou olhando aqui meu corpo, olha como eu andei meio rápido. Então, gente, olha aqui, pode ser uma adolescente aqui, cuidando do seu corpo. Então, gente, é isso aí. Então, o que nós podemos dizer para essas adolescentes que não querem assumir o seu corpo? Dizer para a adolescente que ela é linda, que ela está desabrochando. Ensinar a adolescente a agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer por ter um lugar para morar, por ter família, por poder estudar ou trabalhar. Porque, gente, se eu agradeço pela vida, se eu agradeço por aquilo que eu sou, por aquilo que eu
tenho, a vida compreende que pode me mandar mais e que eu serei sempre grata. Agora, aquela pessoa que fica totalmente fechada em si, não valoriza o que tem, de repente, essa pessoa não será agraciada por mais dádivas da vida. Então, ensinar para adolescente se aceitar, aceitar o seu corpo, aceitar viver dentro do corpo que ela tem, é um caminho andado, é um acelerador para depois essa menina, essa jovem, essa mulher despertar, resgatar a sua libido. Porque, gente, corpo é isso, corpo é energia, corpo é saúde, é aquilo que me faz ter energia para vir aqui conversar com vocês, aceitar esse desafio de estarmos juntas por 2 semanas para trabalhar aceleradores e sabotadores da nossa libido. E é lógico, nós vamos falar aquilo que acelera nossa libido e vamos colocar, olha, isso é sabotador. Então, vamos cuidar do nosso corpo. Por quê? E eu vou contar umas histórias, vocês vão entender por que eu estou batendo sempre nisso, né? E aí vocês podem me perguntar, mas por quê? Veja só, Celise, eu não estou entendendo essa coisa. Por que que eu aceitar o meu corpo é um acelerador para eu aumentar minha paixão pela vida e resgatar a minha libido? Vamos lá? E eu te respondo, vejam só. Se você aceitar o seu corpo como ele é, no momento presente, por exemplo, eu tenho que aceitar o meu corpo de mulher de 71 anos, e é com esse corpo que eu estou aqui falando com vocês. Não adianta eu querer ter 20 anos, porque eu já não tenho. É com esse corpo que eu conto. Então, se eu aceitar o meu corpo assim como ele é, no momento presente, e cuidar dele da melhor maneira possível, eu poderei resgatar a minha libido e também aumentar a minha paixão pela vida. Porque a tendência é, quando nós aceitamos o nosso corpo, a tendência é que nós vamos nos apaixonar por nós mesmas e também pela vida. E ao fazer isso, automaticamente nós resgatamos a nossa libido. Por quê, gente? Porque a libido é nada mais, nada menos do que essa energia vital, esse elan da vida, isso que nos faz acordar e termos uma jornada pela frente, encararmos a jornada com bom humor, com serenidade, com tudo aquilo que de bom a vida pode nos dar. Então, a tendência é, se eu aceito o meu corpo, eu vou me apaixonar pelo meu corpo, pela vida, e vou resgatar a minha libido. Gente, quando eu falo apaixonar-se pelo seu corpo, apaixonar-se por você, não é com a conotação de ser egoísta, de ser autocentrada, não. É a conotação de você se valorizar, de você dar valor aos seus talentos, aquilo que você tem, aquilo que você faz, aquilo que você pode contribuir para o mundo se tornar cada vez mais um mundo melhor. Quem é avó, então? Eu já vi que tem algumas avós aqui. Quem é avó, então? Nossa, o que mais a gente pensa, meu Deus, eu preciso deixar para os meus netos
um mundo melhor, não é isso? Então, em qualquer momento da vida, nós precisamos aceitar o nosso corpo para podermos dar exemplo para os nossos filhos, para as nossas filhas, netas e tudo mais, porque, gente, não adianta, nós somos corpo, mente, espírito, alma, chamem como vocês quiserem. Então, nós precisamos estar integradas. Aquela pessoa que é muito intelectual, ficam só no intelecto e esquecem do corpo, aceitar o nosso corpo, inclusive com as cicatrizes que nosso corpo tem, porque as nossas cicatrizes, elas são o legado de que nós nos curamos, de que nós saramos. Então, gente, se nós aceitarmos nosso corpo, aceitarmos nossa vida, aceitarmos o nosso aqui e agora, nós teremos energia, assim como eu estou falando com vocês, para vocês, energizada. Isso porque eu estou dentro do meu corpo, eu estou sentada na cadeira de maneira ereta, eu estou com os ombros colocados no lugar e eu saúdo a vida a partir das pessoas, da saudação que eu faço a vocês que estão aqui comigo. Então, vejam só, se nós temos essa aceitação do corpo, essa autoaceitação, nós vamos nos tornar tão iluminadas que nós vamos atrair pessoas que para perto de nós vamos atrair pessoas para perto de nós vamos nos desenvolver de tal forma que as pessoas ficarão encantadas com a sua luz, com a nossa luz, e chegarão perto para saber o que é isso que você faz, que você atrai as pessoas. E quem não tem parceiro, tem a ver isso também. Quando eu estou dentro do meu corpo, quando eu aceito o meu corpo, a tendência é que eu vou também atrair alguém. Eu não quero que a pessoa ame só o meu intelecto, as minhas ideias, ou a minha alma que está aqui guardada, ou que ilumina meu corpo, não. Eu quero uma pessoa que ame o meu corpo também, porque o amor sexual, o amor que mexe, remexe com a gente, tem corpo, tem alma, não é isso? Quando a gente tem um parceiro, é a nossa veste. Então, nós temos que ter essa autoaceitação para eu poder ir para o mundo de corpo e alma. Se nós nos fechamos, nada acontece. Se nós nos abrimos, o universo todo conspira a nosso favor. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo é de uma adolescente, Silvana, ela tem 17 anos. E apesar de ser adolescente, como eu falei, que as adolescentes são defeitos no próprio corpo, apesar da Silvana ser adolescente, ela adora seu corpo. E os pais dela a introduzem na vida adulta com muito cuidado, com muito afeto. Quando essa menina, ela menstruou, os pais a convidaram para jantar fora, e os dois, pai e mãe, conversaram com ela, dizendo a importância daquele evento, ficar menstruada, o que ia acontecer daí em diante, o que é o corpo da mulher. Isso aqui. Então, Silvana, com 17 anos, ela foi cercada de muito amor e carinho. Sempre isso acontece com outras adolescentes, mas com a Silvana aconteceu. Então, ela tinha o cabelo cacheado e ela adorava o próprio cabelo. E quando a mãe ia em cabeleireiro e ela levava a Silvana junto, a cabeleireira perguntava: Silvana, quer fazer uma escova no seu cabelo? Ela: não, adoro meu cabelo cacheado. Então, ela foi criada com amor, com afeto e com respeito, e esses pais souberam introduzir essa menina
na vida adulta, na vida de mulher que poderia engravidar, que poderia, a partir daí, já procriar. Então, esse é um exemplo de uma adolescente feliz com o próprio corpo. E aí, a adolescente virou mulher. Eu vou contar para vocês a minha própria história. Eu sou a segunda filha mais baixa da minha família. Vejam, minha família, nós somos 10 filhos. E dos 10, eu sou a segunda em altura, em estatura. Então, a minha irmã caçula, ela é mais baixa que eu ainda. E de baixo para cima, eu sou a segunda. E nós somos 10 filhos, e então, vocês imaginam, duas mais baixas, eu sendo a segunda de baixo para cima, em estatura, e 8 outros irmãos, tanto homens quanto mulheres, mais altos do que eu. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe aquela coisa de tamanho não é documento? É assim que eu vivi a vida inteira. E não é agora que eu vou mudar. E atentem para um detalhe. Sabe quanto que eu meço? Quando eu era mais jovem, eu medi 1,58 m. Eu adorava, na escola, nessas medições, né? Escola ou educação física, ou para academia, eu colocava 1,58 m, e era 1,58 m. Só que, com o passar do tempo, o que acontece, gente? Quem já é adulto aí, como eu, a gente diminui o tamanho. Então, eu diminui meio centímetro. Eu tenho 1,58 m de altura, de estatura. E isso não é problema nenhum. Eu tenho amigas muitíssimo mais altas que eu, e também não é problema nenhum, porque eu aceito o meu corpo. Outra coisa, eu tive dificuldades durante a minha vida de manter um certo peso ideal. E como todo adolescente, lá para trás, eu ficava muito preocupada, porque estou gorda. E eu ia para o médico, e o médico me dizia o seguinte: Celisa, a sua ossatura você tem ossatura firme, você tem ossatura pesada, você tem muito quadril, você tem uma bacia larga, você tem quadril, então a sua ossatura é pesada. Nunca compare o seu peso com o peso de outra mulher, até da sua estatura, porque é a constituição do seu corpo. Cuide de você assim, sem se preocupar tanto com o peso da balança. Então, hoje em dia, adulta, avó, quando eu falo isso, aceitar o corpo, gente, vamos organizar o pensamento. Não é aceitar e relaxar, não, gente. É você aceitar o seu corpo e trabalhar da melhor forma possível para você ter saúde. Eu tenho uma amiga minha que está aqui presente, que eu já vi que ela entrou, é a Iveta Maia. A Iveta faz ela pratica de manhã uns ritos budistas, se não me engano, depois Iveta me conta. São rituais, são 5 rituais diários que ela cuida do corpo dela, e ela tem a minha idade, para poder ter elasticidade, ter saúde, cuidar da respiração. Então, vejam só, aceitar o meu corpo é um acelerador para eu resgatar a minha libido. Mas aceitar não é deitar e rolar e não fazer nada, não. É, assim como a Iveta, fazer rituais budistas para cuidar do corpo, fazer yoga, fazer atividade física, fazer
musculação, fazer hidroginástica, fazer aquilo que lhe apetece para cuidar do corpo. Mas o ponto de partida é a aceitação. Porque se eu não aceito, eu não vou. Se eu nego meu corpo, eu não vou cuidar dele. Vocês concordam? Então, um outro aspecto é, se eu nego a minha sexualidade, como é que eu vou cuidar dela? Algo que eu nego fica ali, morto, calado. Então, nós precisamos aceitar o nosso corpo com todas as necessidades que são comuns ao nosso corpo. Então, eu estava contando a minha história, né? Que eu aprendi a cuidar do meu corpo. Então, não importa se eu sou a segunda mais baixinha da minha família, não importa, por exemplo, que eu tenho quadril largo, que eu tenho ossatura pesada. Tem mulheres que têm o biotipo exatamente o contrário do meu. Eu tenho um busto menor, triangular assim, um busto menor, aqui menor, e o quadril maior. Tem mulheres que são o contrário, que têm os ombros muito largos e o quadril fino, é o triângulo para baixo. Não importa, gente. O seu corpo é que te dá vida. O seu corpo é que te dá energia. O seu corpo é que te dá libido. Então, aceita o seu corpo. Porque se você não aceitar o seu corpo, ninguém vai fazer a mesma coisa por você.